E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William Santos, professor de História, e na aula de hoje nós vamos estar falando ainda acerca da transição para a sociedade feudal, e dentro desse tópico nós temos o subtópico que é a fragmentação do governo político. O que seria essa fragmentação do governo político, quais são as suas características e assim por diante? É isso que nós vamos tentar falar aqui na aula de hoje. Primeiro nós vamos falar acerca da monarquia feudal, né? Que ela tinha como a sua principal característica a fragmentação desse poder, né? Os reis, eles exerciam principalmente funções militares e funções políticas. Já a nobreza feudal, que digamos assim era outra fragmentação desse poder, nós tínhamos o primeiro poder, que era o rei, o segundo poder, que era a nobreza feudal. Então, por eles serem os grandes senhores da terra, os grandes detentores de vastas propriedades de terra, eles controlavam de fato o poder. Tá? Então, quem controlava o poder de fato aqui era toda essa nobreza feudal. Mas o que o rei fazia? Qual que era a representatividade do rei dentro desse sistema, né? Dentro dessa monarquia feudal? Nós vamos estar falando isso aí mais adiante. Mas agora a gente fala que a partir do século XI, algumas regiões da Europa, não todas, mas algumas regiões da Europa, as monarquias feudais, elas serviram de base para a formação de governos centralizados. Então, como exemplo, nós temos o país da França, da Inglaterra e de Castela, que atualmente é a Espanha. O processo de formação dessas monarquias, elas aconteciam com o poder centralizado na Europa, tá? Então isso iniciou lá no século XI e isso foi consolidado de fato em toda a Europa ocidental no século XIV e do século XV. Então nós vamos explicar um pouco como que isso acontecia. Nós tínhamos os reis, nós tínhamos a burguesia e nós tínhamos os nobres feudais. Tá? E cada um desses grupos era movido por interesses próprios, eles não estavam unidos ali em prol de um objetivo comum. Tá? Essa circunstância trouxe algumas, digamos assim, algum tipo de competição entre eles. Então, houve uma aproximação dos burgueses aos reis. Tá? Aqui nós estamos encontrando um casamento de um filho de um rei, nessa imagem aqui, e com a filha de um burguês. Quem eram os burgueses? Burgueses eram todos aqueles que controlavam o comércio, dentro ainda dessa monarquia feudal. Eles tinham bastante dinheiro, bastante posse, porque eles eram, digamos assim, os comerciantes da época. Tá? Essa aliança que aconteceu, ela foi, digamos assim, não foi uma aliança assim do nada ou por nada. É certo que nessa aliança houve ali alguns objetivos, alguns interesses, onde eles poderiam se ajudar. Então, dentro disso, a burguesia, ela dava dinheiro ao rei, para o rei poder ter um exército, para o rei poder contratar, né, guerreiros para poder fazer parte do seu exército. E o rei, por outro lado, em contrapartida, o rei, ele favorecia os burgueses com medidas políticas relacionadas ao comércio. Então, com leis, né, com tributos menores e assim por diante. Todo o dinheiro da burguesia, como eu disse para vocês, era usada pelo rei, era dada ao rei, na organização de um exército, para poder impor a sua autoridade na nobreza feudal. Então, quando o rei ele abria a boca lá para poder falar alguma coisa, para trazer algum tipo de benefício para os burgueses, os nobres feudais eles tinham um certo receio com relação a este rei. Por quê? Porque o rei ele tinha um grande exército. Se ele quisesse fazer um estrago lá, ele fazia. Então, essa aliança ela foi envolvida em torno de troca de favores. Essa aliança entre os burgueses, né, e o rei
favoreceu para poder contribuir para a melhoria, né, de ambos, de todos eles aqui, certo? A nobreza feudal, como nós falamos aqui no final, que parecia que ela estava sendo oprimida, né, pelo rei e pelos burgueses, mas essa nobreza feudal, de fato, ela encontrava-se enfraquecida, tá? Por quê? Porque essa nobreza feudal, ela teve um gasto muito grande com as cruzadas, gastou muito dinheiro, então ela se enfraqueceu, eles não venceram, né, a luta lá pela Terra Santa, e tinha também a necessidade, por conta disso, de um apoio forte, até mesmo para poder se defender das revoltas camponesas que se intensificavam ali no seu reino. Ali, né, na onde a nobreza feudal, eles eram donos de grandes propriedades, então eles precisavam de dinheiro para poder conter ali as rebeliões, porque os nobres feudais forçaram algumas famílias a enviar os seus filhos para as cruzadas, e lá eles morreram, eles não voltaram. Então isso intensificou a rebeldia, a rebelião ali no meio desse povo. E eles procuraram esse apoio em quem? Eles não foram nos burgueses, mas eles foram no rei. E apesar de muitas vezes ela se sentir prejudicada com a política da realeza em favor da burguesia, tá? Então, essa fragmentação aqui do poder, ela foi dividida entre a burguesia e a nobreza feudal, tá? O poder estava dividido entre a burguesia e a nobreza feudal. A burguesia porque tinha muito dinheiro por causa da sua relação comercial, e a nobreza feudal porque tinham bastante terra. Então eles eram detentores de bastante terras, né? Eram os senhores feudais aqui. Mas e o rei? Como que o rei ficou nessa história toda? O rei, ele serviu como uma espécie de mediador, né, entre os interesses dos dois grupos. O rei, ele cumpria, né, sobretudo, uma função simbólica, tá? E a função essa função simbólica que estava sobre a responsabilidade do rei era de unificar, de cuidar desses dois grupos para eles não entrarem em conflito, para eles não brigarem entre si, porque uma briga entre os burgueses e os senhores feudais não seria bom para o reino, não seria bom para ninguém, tá? Então, o rei, ao ser reconhecido e legitimado pela igreja, tá? Aqui, ó, nós estamos falando de burgueses, nós estamos falando de nobres, estamos falando de reis, né? Mas também há a figura da igreja, porque a igreja, ela legitima, né? Ela dá legitimidade ao poder do rei, né? Então, digamos assim, quem empossava a figura ali como rei era a igreja, certo? Então, esse rei, ele era revestido de um poder santo, de um poder sacro, vamos falar assim. Então, ele era rei pela graça de Deus. O rei, como eu disse para vocês, não tinha muito poder, mas ele tinha muita influência, tá? E ele não tinha poder para poder interferir na terra de seus vassalos. Quem que eram os vassalos? Os nobres, tá? A nobreza feudal. Então o rei não podia chegar lá na terra do nobre feudal e começar a cantar as regras lá. Isso não era permitido em hipótese alguma. O senhor feudal, como eu disse para vocês, era o soberano, né? Ele era o soberano e ele comandava todo o seu funcionamento fazendo a sua justiça segundo as tradições da época. Então, com isso, nós finalizamos aqui essa primeira parte, tá, desta aula, e eu espero vocês até o próximo vídeo e um forte abraço.